Vamos continuar as nossas reflexões a partir do pensamento do irmão Hamed, trazendo toda a doutrina que foi ventilada pelo nosso Mestre Jesus, para que nós possamos ver a vida de uma outra forma. Estamos aqui novamente solicitando a ajuda do nosso Mestre, que o manto de luz crística possa estar nos nossos corações, iluminando o nosso caminho, e que nós possamos ter um estudo de harmonia e com bastante consciência da nossa responsabilidade. Graças a Deus. Vamos, então, dar o prosseguimento ao nosso trabalho do livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, Francisco Espírito Santo Neto, ditado pelo irmão Hamed. Hoje, nós estamos vendo o capítulo 54, O Reino Dividido, trazendo a passagem de Mateus. Conhecendo os seus pensamentos, Jesus lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá substituir. Mateus 12, 25. O que será que é esse reino dividido, esta casa dividida? Como é que a gente pode interpretar isso no nosso caminho? Vamos ver. Primeiro, vamos olhar essas criaturas ali, né, que mostram transtorno obsessivo compulsivo. O que é isso, né? Esse toque. Uma está ali exageradamente, ansiosamente limpando, outra ajeitando os lápis, a outra minuciosamente cortando a grama, a outra apressada lavando as mãos. Então, esse transtorno é um quadro clínico que a psicologia e a psiquiatria têm encontrado cada vez mais frequente. Atinge raças, culturas e nacionalidades diversas. É uma vontade compulsiva, criando pensamentos embaraçosos, ambíguos. Uma hora está indo para um lado, outra hora está indo para o outro. É a hora que fecha, é a hora que abre. Sempre tem aquela interrogação, aquela aflição. E esses pensamentos, eles são intrusivos, eles são obstinados. Vai fazer e pronto. E vão ecoando na nossa casa mental, criando um ciclo persistente, desagradável, que vai gerando muita angústia. É uma doença aflitiva. Está associada a uma ideia persistente, que vai constrangendo o indivíduo e se manifesta através de impulsos, atos repetitivos, rituais que nós não temos explicação para eles. Tentam produzir uma sensação de alívio, reduzir a ansiedade, mas é só tentativa, porque logo que reduz a ansiedade, logo que dá aquela sensação de alívio quando você vai fazer o ritual, daqui a pouco vem de novo o comando para o ritual, né? E a gente não sabe por quê, está sempre vindo, é persistente mesmo. A chave mestra para compreender o toque existe um circuito interno que detecta quando algo está errado. E aí, a nossa intimidade vai fazer um sinal. Acelera esse circuito e vai acabar funcionando além do necessário. Então, dentro de nós, começa a haver uma aceleração, começa a haver um funcionamento além do que seria necessário, diante do estímulo que é detectado, achando que está uma coisa errada. Este circuito é alterado por um problema estrutural ou funcional e vai trabalhando continuamente. Mesmo quando o erro é corrigido, ele continua aquele trabalho. Isso faz com que o indivíduo fique em constante apreensão, em desconforto, como se alguma coisa sempre estivesse errada com ele. É uma criatura que fica constrangida a ficar sempre corrigindo,
de modo incessante, erros, equívocos, quer dizer, o que eles acham que é, né? Que podem não ser reais, podem ser imaginários. Então está ali o indivíduo toda hora apagando e acendendo a luz, apagando e acendendo a luz, porque ele não acha um meio termo, né? Ele tem que apagar, ele acha que apagar não é o normal, então ele acende, acesa também não está legal, então ele fica apagando e acendendo. É um exemplo, né? E com isso, existem comportamentos, hipocondria, com medo excessivo de contaminação, então toma banho de álcool gel, né? Nessa pandemia, então, né? Fica com aquelas ideias frequentes, né? De alinhamento, de simetria, e tem as grandes preocupações com limpeza, com lavagem, ficar checando toda hora as situações, se guardou mesmo, se não guardou, aonde está aquele papel, aquele caderno, tem que estar tudo certinho em cima da mesa, arrumadinho. Esses indivíduos, eles têm um raciocínio padronizado. Um deles tenho minha própria proteção. Ela é forte, imprescindível, para que eu possa socorrer os que estão sob os meus cuidados. Então, ele acha que o comportamento dele é a proteção para todo mundo. E é imprescindível que ele tenha essa proteção. Através do meu ritual, compenso as coisas boas para que as coisas ruins não aconteçam. Então, eles fazem um ritual para evitar que alguma coisa ruim, imaginariamente, né, possa acontecer. E é um processo muito, muito aflitivo isso. Entendendo um pouquinho melhor sobre isso, nós temos um sistema autônomo de nervos. Esse sistema autônomo trabalha de modo inconsciente. Inconsciente, isto é, não precisa do comando do indivíduo. Ele trabalha na inconsciência, ele não tem, não é voluntário. Eu levanto o braço e abaixo a hora que eu quiser. Nesse caso, o sistema autônomo, não. Ele trabalha sempre equilibrando, né, a harmonia do nosso corpo. Então, ele comanda, ele transmite um comando vital quando tem alguma coisa de risco e mantém o funcionamento das funções do corpo, regulando órgãos, vasos sanguíneos, que podem chegar a afetar a respiração, a circulação, metabolismo, as glândulas, os músculos involuntários. Imagina se o músculo do coração parasse, né? Ele é involuntário, ele não para, graças ao sistema autônomo de nervos. A questão é que há situações em que esses nervos sensoriais são ativados de uma forma intensa. O sistema nervoso autônomo, ele vai mandar esse comando vital para os nervos sem nenhum tipo de controle. E aí, ele vê o risco, pronto, dispara. Ele dá um exemplo do leopardo. Se você está passando em algum lugar, vê de longe um leopardo, o que você faz? Imediatamente cai uma rede nessas células, né? Que é lançado adrenalina nos músculos, e aí você vai fazer o quê? Uma adaptação. Cria uma circunstância, diante da circunstância perigosa, cria uma fuga ou um ataque. Né? Há pessoas que têm o ataque, né, de agredir o bicho, e tem pessoas que fogem para não ser pega pelo bicho. Então, isso é um comportamento inconsciente. Quando você vê, já foi, já correu. Quando você vê, já bateu. E muitas vezes as pessoas fazem coisas assim, dizem, meu Deus, eu não sei como é que eu fiz isso. Porque ela não vai saber. Esse automatismo nervoso, ele entra em ação pela aceleração do sistema autônomo, que ataca o coração, o sistema respiratório, os brônquios vão se dilatando, o sangue joga mais adrenalina nos músculos e outras reações que advêm desse comando autônomo do sistema, né, que está ligado aos parasimpáticos, simpático, que vai regular o funcionamento das
dos diversos órgãos. E agora, imagina se você tem, supostamente, ameaças na sua mente. Imagina que você tem o tempo todo ameaça, a sensação de que está sempre ameaçada, de que tem medos, que são fictícios, mas tem medos. Essa pessoa fica o tempo todo ali jogando adrenalina. E ela vai acionar esse mecanismo autônomo constantemente. Vai tentar se proteger do perigo imaginário. Ou se defender de alguma coisa que ela não está vendo e que ela não está nem entendendo. Mas ela vai lá e toma uma atitude para se salvar do perigo. Apaga a luz, ajeita o lápisinho na mesa, milimetricamente corta, né, o pãozinho, né, no mesmo tamanho. E esse circuito descompensado é o que a gente chama de compulsão repetitiva. Então, tem pessoas que vivem nesta compulsão repetitiva. E quanto mais o comportamento vai se repetindo, mais é forçado a reproduzir os rituais, a reproduzir aquele comportamento compulsivo. O distúrbio, então, do toque é uma ruminação mental. A pessoa está lá, com aquelas trilhas todas emendadas na cabeça, né? Que tem essa constante sensação de que houve um erro, de que houve um equívoco, vai criar um problema, vai criar um desastre. Isso vai levando a repetidas correções, verificações cíclicas, que aparentemente não tem nexo. Eu vou lá para ver se a porta está fechada, eu vou lá para ver se o livro está milimetricamente colocado na estante. Esses pensamentos levam a mais sofrimento. É o conteúdo que envolve medo. Medo de quê? De causar morte, de causar dano em si mesmo ou alguém a quem ama. Por isso, há um grande sofrimento. E com isso as pessoas começam a criar rituais, gesticulações para controlar essas sensações e acham que podem levar à doença ou morte repentina, tanto sua quanto de entes queridos. Não posso levar à morte de ninguém, então eu tenho que andar dentro do padrão, eu tenho que andar dentro do quadradinho da rua, eu não posso deixar o sapatinho virado porque pode ter alguém da família que possa estar morrendo. Então a pessoa começa a se responsabilizar nessa fiscalização e começa a conter o que ela pensa, a atividade mental dela, né? Ainda que momentaneamente, fica contida, porque ela precisa prestar atenção para não haver nenhum erro. Elas vão supervalorizando a importância dos pensamentos negativos. Consideram que ter os pensamentos é a mesma coisa que fazer acontecer. Então, se eu tenho o pensamento de que vai desandar o universo, só porque um quadro ficou diferente do outro, eu vou ficar ali incessantemente batalhando com a minha fita métrica para ficar milimetricamente perfeito. E aí, não quer dizer que vá realmente acontecer. Pensou? Vai se concretizar? Não necessariamente, mas ela acha que vai acontecer. Ela não deveria dar crédito às ideias. Por quê? Porque não são os sentimentos e emoções que vão determinar o que vai acontecer, tanto na sua vida quanto na vida dos outros. Mas a nossa força de vontade tem que ser poderosa, tem que ser determinante na nossa vida, não para a vida alheia, mas tem que ser determinante para a nossa vida. Temos conosco o que procuremos, e os outros têm com eles o que eles procuram. Então, nós temos que cuidar daquilo que a gente tem e o outro vai cuidar daquilo que precisa, né? Nós somos herdeiros dos nossos próprios atos e atitudes. Por essa razão, Jesus, no episódio da cura de um obsedado, ele advertiu. Jesus, conhecendo os pensamentos das pessoas, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Cada um de nós possui um reino, uma casa íntima.
E esse reino, essa casa íntima, tem uma vastidão de sentimentos e emoções, que são tendências, possibilidades, pensamentos, criações que existem dentro de nós. É o nosso legado. Portanto, se nós tivermos dentro de nós esse reino dividido contra si mesmo, né? Quer dizer, você contra você mesmo, ou essa casa íntima dividida contra si mesmo, vai equivaler dizer que nós ficamos presos ao mundo de oposições. Vamos viver dentro de nós com um cavalo de... cavalo de guerra, né? Que um puxa de um lado, outro puxa do outro. Cabo de guerra, né? Para dividir sempre em dois. E a gente divide, tanto o que está dentro quanto o que está fora. Vivemos temerosos entre acertar ou errar, entre o bem e o mal, entre o certo ou o errado, entre a luz ou a sombra. E aí ficamos prisioneiros, sim, dessa polaridade. Não sabemos aonde parar. Ficamos pipocando, né? Feito gangorra de um lado para o outro. A sabedoria oriental, então, nos diz: os olhos e os ouvidos são saqueadores externos, mas as emoções, os desejos, pensamentos são saqueadores internos. Se a nossa mente estiver tranquila, alerta, desperta, poderá transitar lentamente, serenamente, entre esses saqueadores, sem os segregar, sem os dividir. E eles vão se transformando em pacíficos membros do lar, da casa íntima, do reino interno. Enquanto nós lutamos com esse controle rigoroso dos nossos pensamentos, nós vamos estar nos expondo ao risco de potencializar os pensamentos. E aí, eles se transformam em obsessões compulsivas. Não precisamos nem superestimá-los, nem subestimá-los. Deixa o pensamento fluir, se é o caso que tem algum pensamento, e poder tomar atenção na atitude que vai tomar, para que você possa sempre ter condutas conscientes, né? Conscientes. Não querer pensar em alguém ou alguma coisa, já nos remete mecanicamente a pensar neles. Por isso, eu não tenho que prestar atenção nem controlar pensamento. Eu vou dizer para vocês agora assim: não pensem no elefante branco. Todo mundo pensou no elefante branco, não adianta esconder, porque pensou mesmo. Então, não querer pensar em alguém ou alguma coisa já está sempre remetendo mecanicamente a isso. Então, nem pensar se vai dar certo, se não vai dar certo, se você fechou a porta ou não fechou, e ficar lá, trancando e destrancando, para você ver que trancou direito. Então, quando nós atribuímos a esses estímulos externos, internos, né? Pensamento, sentimento e emoção, e outros estímulos, esse caráter absoluto, soberano, independente, eu vou dando um valor absoluto, não relativo. Eles vão tomando um caráter soberano e criam uma força independente da minha consciência. Eu não preciso colocar esse pensamento, sentimento e emoção dentro de mim, represando. Eu tenho que colocar em contato direto com a realidade. Olha lá, tá vendo? Não está criando nada mal, não está acontecendo nada de mal. Quando eu faço, ao contrário, quando eu atribuo esse soberano caráter, né, essa independência, eu crio a casa dividida contra mim mesmo, a cidade dividida contra mim mesmo. Para que não haja o desequilíbrio, a desarmonia se perpetuando na minha casa interna, eu tenho que tomar posse dos atributos da alma. Quais são os atributos da alma? Atividade, unidade, identidade, autonomia e posicionamento. Esses são os atributos da alma. Atividade, unidade, identidade, autonomia e posicionamento. Então, tudo que faz com que a gente haja com a consciência.
Sem o comando mental, nós ficamos influenciados pelos saqueadores, tanto externos, que seriam os olhos, né, e os ouvidos, quanto os internos, que são os pensamentos, emoções, sentimentos. É como se não agíssemos por nós mesmos. Nós vamos nos tornando um ser mecânico. Estamos ali, o mecânico executando a tarefa, seguindo ordens, destituído de consciência. E o outro lado, sadio, humano, né? Ele tem vontade, ele tem raciocínio, ele tem espontaneidade. Ele não executa só tarefas seguindo ordem. Ele vai ter a consciência de dizer, eu não faço isso ou eu não faço aquilo. Tudo que sente, pensa, faz, parece estar sendo dirigido por alguma coisa fora da sua autoridade. Você faz e depois diz assim, caramba, por que eu estou fazendo isso toda hora? Executa tarefas seguindo ordens, mas não está, né, com consciência, nem vontade, nem espontaneidade. Ficamos entregues às nossas síndromes de ansiedade, de medo, de transtornos compulsivos. Lembremos de que o homem quer paz de espírito, ele quer renovação mental, e está se esforçando para isso. Por isso, ele precisa confiar, esperar. Ele sabe que vai conseguir. Ele sabe que a luz brilha nas trevas, mas as trevas não apreendem a luz, até que ele possa realmente ter um caminho, um olhar superior. Ele consegue conectar com a energia superior, aí ele vai ver a luz que já estava brilhando nas trevas há um tempo. Então, vamos lembrar João. Devemos crer e jamais temer, porque, em síntese, somos de Deus. João escreve isso. Somos de Deus. Vamos, então, encerrando o nosso estudo, trazendo um aviso para vocês. Nós temos ainda mais um capítulo desse livro, que é o capítulo 55, e no próximo livro vai ser o livro Conviver e Melhorar. É um livro em que vai trazer muitas reflexões sobre relacionamento, como lidar com encontros, reencontros e desencontros. Também foi escrito pelo Francisco de Espírito Santo Neto, mas os espíritos são Lourdes Catherine e Batuíra. Hamed acompanhou esse segmento e escreveu a introdução. Então, nós vamos falar sobre aquilo que Hamed escreveu sobre o livro, vamos apresentar esses dois espíritos, Lourdes Catherine e Batuíra, para vocês conhecerem, e quem estiver acompanhando, eu acho que convém ter o livro, que já pode adquirir na livraria da FEAP. Então, encerrando o nosso momento de hoje, vamos nos conectar novamente com o nosso Mestre Jesus e que ele nos siga sempre no nosso caminho, estando sempre ao nosso lado, com o seu manto iluminando nossos lares. E assim pedimos autorização para encerrar o nosso estudo de hoje. Graças a Deus.